Bom dia, galera! Eu sou o Valnei. E eu sou a Beth. E juntos Somos os Frutos da Estrada. E hoje é o tão esperado dia dos prós e contras. Da nossa camper TX2. E quando o seu sonho Pode se tornar um pesadelo? Para quem não nos conhece e para quem nos conhece, esta é a nossa casinha, o nosso estilo de viagem. E nós compramos há 2 anos. E há 2 anos nós estamos fazendo com que ela fique do nosso jeitinho, não é, amor? nós compramos ela e ela, original da fábrica, só tem a parte externa. A parte interna toda foi feita pelo nosso projeto, do início ao fim. Ao fim. Ou seja, é só a estrutura de aço mesmo que ficou a encargo da fábrica. E O restante e o tecido, algumas coisas nós mudamos também. A fábrica mudou para nós. para nós, de Então- acordo com o nosso pedido. Anteriormente, nós tínhamos um estilo de viagem semelhante. A nossa cama e a nossa cozinha ficava na traseira da nossa picape. Não mudou muita coisa. Nós continuamos com a nossa cama e a nossa cozinha na traseira da nossa picape. O que mudou então, galera? O que mudou é que nós tínhamos a cozinha completinha dentro da traseira, da caçamba, da picape, e o nosso quarto ficava na barraca de teto sobre a capota e o teto do carro. Agora, nós fizemos um bem casado. Então, com essa Wedge Camper, nós temos os mesmos acessórios, só que em um mesmo espaço. Nós vamos fazer uns prós e contras sobre o que nós vivenciamos com a nossa antiga estrutura e com esta estrutura, porque existe muita semelhança. Nós vamos falar só sobre o estilo de viagem. Não vamos falar sobre a camper em si e nem os fabricantes. Por quê? Porque a experiência de cada um é diferente. Quando nós compramos um produto, não adquirimos só o bem, e sim a experiência que nós temos com a empresa, o pré e o pós-venda. Isso é individual de cada um. Nós só vamos falar do estilo da nossa viagem. Nós marcamos alguns tópicos, né, Vida? Porque muita gente deixa os comentários ou perguntas em outras plataformas. Aqui no YouTube, pouco se deixa. É pouco. Mas isso ajudaria bastante a divulgar o vídeo para outros viajantes que têm interesse no assunto. Então, se você gosta de vídeos assim, Se inscreva no nosso canal deixe seu like, e algum comentário e pode até compartilhar com um amigo seu. exatamente, que curte esse estilo de viagem. Partir para os assuntos. Nós vamos falar agora sobre os tópicos. Acessibilidade. Nós vamos falar sobre abrir e fechar, Quais são as maneiras corretas? que a gente se adaptou melhor. A climatização. Nós vamos falar sobre isolamento térmico, acústico. Vamos falar sobre a condensação, que é muito perguntado pra gente. Sobre o equipamento na chuva e sobre a ventilação. Ainda vamos falar sobre os ventos, como reage o nosso equipamento. Sobre o conforto, nós vamos falar usando o espaço da caçamba e usando o espaço da cama. E além disso, o como entrar e sair da nossa camper, se é confortável ou não. Nós vamos falar sobre a segurança, o transporte da camper, a estabilidade, quanto a ela ser removível ou não, a altura, a suspensão e o peso e a fixação, a vibração, se consegue fazer off-road com ela, e depois os assuntos gerais, a autonomia, problemas para resolver e a legislação. Então vamos partir para as informações que todo mundo esperou por esse tempo todo. Se vocês observarem, nossa picape está um pouco suja. Por quê? Nós esperamos fazer mais uma viagem longa e mais agressiva. Esse último mês nós fizemos praticamente de 20 a 30 dias só em estrada de chão, de terra mesmo, galera. Muita poeira, chuva, bem complicado. frio. Então nós estávamos esperando para poder fazer um apanhado da experiência em si. Para poder comparar os equipamentos, né? Para poder dar um parâmetro melhor para vocês. parâmetro Tanto melhor. porque viajar em estrada comum, asfaltada, é muito fácil, Bom. né? Qualquer carro vai. Agora, estrada de chão, galera, é totalmente esburacada, acidentada, é mais difícil. E também colocamos tudo à prova.
para ver se está tudo conforme o nosso projeto. Vamos lá então? Em relação à abertura da nossa casinha, nós fazemos a mesma coisa que nós já fazíamos antes. O Valnei, para abrir, ele sobe no para-choque, por conta da altura dele. Agora, para mim, eu tenho que abrir a tampa da caçamba, subir nela e aí sim dar o impulso para abrir a casinha. Essa é a maneira da nossa camper. A gente sempre vai lembrar isso, porque hoje ela é diferente da original. Existe o efeito Valnei e o efeito Beth. Por quê? O efeito Valnei. Quando eu vou fazer isso, eu não abro nada da camper. Então, quando eu subo no para-choque, destravo e ergo ela, cria um vácuo dentro do espaço. E esse vácuo faz com que os amortecedores da camper trepidem. Certo? Agora, o efeito Beth. Quando eu abro, automaticamente eu tenho que subir na tampa da caçamba. Então, isso acaba facilitando e muito, porque ao abrir a tampa da caçamba, entra ar também. Então, me ajuda a liberar a abertura da caçamba. E não força os amortecedores. Não força os amortecedores, o que é muito bom. No modelo original. Quando o modelo original, ele vem com as duas portas da cama abrindo para cima. Então, quando ela está fechada, você não consegue abri-las. Vai ficar fechado. Vai ficar fechada. Então, de qualquer maneira, mesmo que no efeito Beth ou efeito Valnei, quando a gente abria a tampa ou não abria, quando a gente ia abrir a camper, criava um vácuo, porque a cama estava fechada. E aí, na hora de subir, trepidava demais os amortecedores, porque não tinha por onde entrar o ar. Exatamente. Nesse requisito, eu acredito que é pró para o nosso estilo. O nosso modelo, estilo. como nós fizemos a nossa camper. Porque vocês já sabem que nós mudamos tudo por dentro. A abertura é pró para o nosso estilo. E agora o fechamento. É basicamente a mesma coisa, galera. Eu posso fechar com ela toda fechada e abaixar. Vai acontecer o mesmo efeito de abrir, só que pior. Por quê? Porque o tecido vai ser expulso para fora. Aí ele vai ficar totalmente para fora. E no efeito Beth, ele fica para dentro. Por quê? Porque está tudo aberto, né? Então a gente consegue acomodar certinho o tecido lá e quando abaixa ele fica praticamente certo. Porque o ar sai de dentro da camper e sempre fazemos em dois para não ter perigo de prender os dedos, né? Na hora de guardar o restinho do tecido, sempre fica um pouquinho do tecido. Então eu seguro a tampa, a Beth vai e põe o tecido para dentro dos dois lados, aí eu fecho e travo. Isso é no modelo Valnei e Beth, frutos da estrada. E agora, no estilo original, lembra que as duas tampas se fechavam da cama para você poder abaixar. O que acontecia, né? O tecido ficava. E todo para fora. A gente sofria. Por quê? Porque quando abaixava, expulsava o tecido. Então era muito mais difícil você guardar o tecido, porque o ar não tinha para onde sair. Nós temos que falar de novo que o modelo frutos da estrada é pró. Muita gente pergunta sobre o climatizador e as placas solares. Sim. Aí eu vou falar que é pró pro original. Porque os amortecedores foram muito bem dimensionados para o peso. Exatamente. Da tampa, do tecido e do climatizador com as duas placas solares que nós temos. Bem, galera, agora nós vamos falar sobre a climatização. Sobre a parte do isolamento térmico e acústico. Isolamento térmico. É de se esperar. Por quê? Nós temos como se fosse uma barraca. Porque ela é de tecido, ela é pop-up de tecido e ela é de chapa. Então, o isolamento térmico na parte de baixo, onde tem as portas de chapa. No calor, ele aquece e transmite o calor para dentro. Só que no calor nós vamos estar com ele aberto, então não vai influenciar o espaço lá dentro, vai ficar ventilado. No frio, depende muito do frio, ele chega a condensar, beleza? Então ele recebe esse frio e acaba tendo um pouco de condensação. Agora, na parte superior, sobre isolamento térmico, o tecido, que é o carpete, né, da tampa, nós não percebemos transpassar frio, o calor em excesso. O carpete reagiu, o ACM e o carpete junto reagiram bem nisso. Né? Agora, nas laterais, onde fica o colchão, aqui na parte da nossa camper, na traseira, nós fizemos móveis, né? Nós fizemos os nichos, fizemos o barzinho, fizemos a adega e os armarinhos de higiene pessoal e do nosso chuveiro. Então, onde nós colocamos a madeira, melhorou o isolamento, porque a madeira ajuda nisso, né? Agora, na parte do pé, da parte menor da camper, onde a gente fica com os pés dormindo, a gente sente um pouco dessa irradiação do fio. No calor eu não percebi nada, mas no frio eu percebi sim, fica um pouco gelado ali, perto da chapa, porque ela absorve essa temperatura e acaba irradiando pra gente. E o isolamento acústico é a mesma coisa que uma barraca, né? É a mesma coisa que uma barraca, ela tem tecido. Então, galera, nós temos que falar aqui das duas maneiras, original e a nossa. Uma camper pop-up qualquer vai ser igual. Então, pró. É pró. É pró, das duas maneiras, da nossa maneira e da deles, que mudou muito pouco a nossa maneira. Em relação à condensação,
vai ser semelhante ao isolamento. Por quê? Onde nós fizemos todos os móveis na estrutura interna, não tem condensação, porque ele já está... ajudando com o isolamento térmico. ele já está isolando, né? Agora, a condensação se dá somente onde ficam os pés mesmo. No tecido, o triângulo, onde ficam os pés. O triângulo bem da ponta. Por quê? Porque ali, se vocês observarem, só tem aquele tecido mesmo. E no restante tem o tecido, como nós falamos anteriormente, né? Tem o tecido que nós fechamos o escuro, além do tecido que nós abrimos como uma varanda. Então são dois tecidos. E esse espaço ajuda muito. Por quê? Porque toda a friagem que cai no tecido da varanda, ele Não condensa no tecido da varanda e não passa nada para dentro no tecido escuro onde a gente dorme. Então aquele espaço não condensa absolutamente nada. Ele não fica úmido. Agora, onde não tem a proteção da varanda, sim, aí condensa bastante, porque a troca de temperatura do ambiente é intensa, quente, né? E frio do lado de fora. Então condensou sim. Chega a umedecer mesmo, criar gotículas, mas nenhum pingo na cara de condensação. Com certeza. Né? O que acontecia no nosso antigo equipamento, às vezes pingava no rosto. Mas, por que não acontece isso? Porque existe o carpete no teto, então ele absorve. Com certeza. Aí vamos falar aqui também. É pró. É pró, condensação não é grande coisa não, beleza? E nós fizemos pesquisas em outras campers, também há Acontece a condensação. Então agora nós vamos falar sobre chuva. Chuva, nós vamos falar chuva e vento. O que nós podemos falar das chuvas e dos ventos é o seguinte, galera. Chuva. Nós tínhamos, vamos falar da maneira frutos da estrada. Eu vou falar que pra gente está sendo muito bom. Por quê? Na chuva, a gente consegue deixar as 3 janelas superiores abertas. Por causa da varanda, porque não entra chuva. E as partes de baixo a gente tem que fechar. Agora, detalhe, galera. Esse é um pró para nós, frutos da estrada, que tivemos a ideia de solicitar para a fábrica que fizesse os triângulos das laterais da nossa varanda. Porque de fábrica só vem como se fosse o tondinho aqui. Ou então, você deixa totalmente aberto, enrolado, ou você deixa totalmente fechado. Então, dias de chuva... Não tinha um meio termo, né? Não tinha um meio termo, você ficava totalmente fechado dentro da camper. E isso pra gente, pro nosso estilo de viagem, seria muito ruim. Então nós levamos essa ideia, né? A Beth fez, costurou, colocou. Quando nós chegamos lá, eles gostaram da ideia. Pelo que a gente sabe, hoje as campers saem com a janela traseira, né? Da cabeceira ali, com a varanda. E as laterais não. Mas a nossa, nós pedimos para que tivesse as 3 assim. Beleza? Então é pró frutos da estrada. Porque nós temos uma boa ventilação lá. Nós conseguimos cozinhar lá dentro e ficar lá dentro de boa. Aqui embaixo a gente costuma deixar fechado, porque mesmo a gente tendo mudado a inclinação da tampa, que antes ela ficava mais para dentro, caía e molhava lá dentro. Nós deixamos ela um pouquinho para baixo. Então, mesmo assim, cai e respinga lá dentro. Para não estragar nossos móveis, a gente costuma fechar quando chove. De ventos. Quanto a vento, nós já pegamos alguns ventos fortes, nada patagônico, né? Nada de outro mundo, mas pegamos ventos fortes já com ela. Foi eficaz. Bastante. Claro, como o nosso equipamento antigo, as varandas você tem que fechar, passar o elástico e deixar preso, porque senão vai levantar voo. Isso é normal acontecer, né? Agora, num vento normal, um vento mais maneiro, uma coisa que a gente ainda não achou uma solução 100%, que é nessa última viagem a gente usou o elástico para isso, da própria são as varetas. Quando ventava muito, chacoalhava e as varetas caíam. Aí ficava batendo no carro, na camper. Então isso incomoda um pouco a gente ainda não achou uma solução, mas nessa última viagem, a gente pode falar que ficou a gente melhor, achou né? meio termo para ficar legal. Porque a gente usou o elástico, deixou o elástico, a varanda da noite ficou apertada, então o vento não arrancou ela em nenhum dia. Então vamos ver se assim vai continuar. Beleza? Então corta-vento também é pró, tanto do original, porque é eficaz, né? Quanto ao nosso estilo, frutos da estrada. Agora nós vamos falar em relação à nossa cama. No nosso caso, originalmente nós tínhamos a abertura da cama assim, que é a original de fábrica, né? Então tinham 2 portas fazendo exatamente este movimento. E nós retiramos as 2 portas e fizemos a cama de correr. Então, é pró para nós. Por quê? Se eu quiser ficar deitadinha, mesmo que a gente diminua um pouco a cama, se eu quiser ficar deitadinha, o Valmir consegue descer tranquilamente, né? E ficar ali usando a cozinha, ficar sentado, comendo pipoca, como já ficou, mexendo no computador. Então, ficou bem mais prático pra gente. Sim. Assim. Então, nós conseguimos ter os 2 ambientes, a cama e o espaço da caçamba. Então eu vou falar pra vocês que é pró para o nosso modelo. Exatamente. Por quê? Porque realmente a gente consegue usar os 2 ambientes e ficar condicionado dentro do ambiente.
E agora, para quem está se perguntando, mas no sentido original de fábrica, se você levantasse só esse lado e mantivesse esse, não conseguiria usar? Conseguiria usar também, só que fecharia a ventilação e a claridade da janela. Era 40 de trás. centímetros só da caçamba. A caçamba tem 1,40 m. É. E ainda pela inclinação, perdia mais o espaço. Então nós decidimos, foi uma das coisas primordiais pra gente. E melhor que nós ampliou fizemos, bastante, né, o equipamento. Melhor que nós fizemos foi isso. Então, disparadamente é pró para o estilo frutos da estrada. Beleza? Aí agora vamos falar do conforto. A caçamba, porque a gente acabou de exemplificar, consegue usar os dois ambientes ao mesmo tempo. E antigamente a gente não conseguia, porque tinha que sair de um para adentrar no outro. E a cama, a mesma coisa. A gente consegue usar a cama e usar a cozinha ou o espaço, o espaço ali da salinha, tudo ao mesmo tempo. Beleza? Então, quanto ao conforto, é pró pro frutos da estrada. Agora nós vamos falar sobre a entrada e saída da nossa casinha. Como do nosso outro estilo, nós tínhamos que subir e descer a escada para entrar e sair. Aqui, mesma coisa, a gente sobe a escadinha para adentrar, nada mudou. Pela tampa traseira. E abrindo a tampa da camper. Da camper, exatamente. Então a gente fica, ao invés de ser uma escadinha para entrar na barraca de teto, por exemplo, nós abrimos a porta da caçamba e a porta da camper para adentrar na nossa camper. A gente tem que ser consciente. É esperado. Você comprou uma barraca de teto, você sabe que você vai ter que subir uma escada. Exatamente. A gente comprou esse estilo de camper, a gente sabe que a gente tem que subir na tampa traseira da picape para poder entrar. Então, não tem como a gente falar que tanto da nossa maneira quanto da maneira original é pró. É pró, porque fomos nós que escolhemos esse estilo de viagem, né? Pode ser melhorado? Sim, pode, mas você vai mudar a característica do veículo. Isso vai estar lá na frente que nós vamos comentar sobre legislação. Exatamente. Beleza? Então, é pró. É pró. Ainda no conforto, eu vou falar de uma coisa que ninguém perguntou, mas nós sentimos. Os mosquiteiros. É verdade, galera. A camper, ela só vem com mosquiteiro na parte de cima. A parte de baixo não tem mosquiteiro. Então, nós que criamos na camper o nosso sistema de mosquiteiro e fizemos uma varanda inferior. Que depois nós vamos mostrar para vocês. Nós vamos colocar um trechinho de como funciona. Exatamente. Por quê? Porque, então, é pró pro modelo fruto da estrada. Porque todo mundo sabe que mato, praia, tem pernilongo. Mosquito, galera. Então, inclusive, repelente tem que ser um acessório do viajante. Então, é pró para o modelo frutos da estrada. Se você gosta de vídeos assim, deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal. E ative o sininho de notificações. Galera, agora vamos entrar no quesito de segurança, né? As pessoas perguntam muito, e aí, como que é transportar a camper? Olha, eu vou falar da experiência que nós tínhamos com a barraca de teto e a capota de fibra que nós tínhamos, todo o peso. Galera, é o seguinte, quanto mais peso, mais você sente. Por quê? Não tem como, a picape foi feita para carregar peso, mas mesmo assim, a gente sente uma diferença ao dirigir. Quando ela era original de fábrica, ela era só a cama e a camper, então não tinha praticamente nenhum peso. A gente praticamente dobrou o peso da camper. Ao transportar ela, é pró das duas maneiras, porque a picape foi feita para isso. Quanto à estabilidade, não mudou absolutamente nada pra gente. Nada. Pelo contrário, né, galera? Depois que nós colocamos peso na traseira, quem tem picape sabe disso? Que nós colocamos a nossa casinha completa na traseira, ela ficou muito boa para dirigir. Mas isso nós vamos falar mais pra frente também. Que você não adianta comprar um equipamento e achar que o original de fábrica, beleza, suporta tudo. Nós estamos falando do nosso modelo até o fim, que nós fizemos algumas mudanças, beleza? Em suspensão. Pró, beleza, galera? Para os dois. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a altura, galera. Em relação ao nosso estilo de vida anterior, de viagem anterior, ela é original de fábrica, é pró porque fica com a mesma altura. Né? Porque a gente tinha uma capota e a barraca de teto sobre ela. A capota, então ficava acima da altura do carro. Né? As duas ficavam exatamente na mesma altura, galera. Tanto a barraca de teto quanto a camper, então, estavam ali. Só que, como nós queremos, claro, né, um pouco mais de conforto, e precisava também de energia, nós colocamos as placas solares sobre a camper e o climatizador. E nisso nós ganhamos mais 25 ou 30 centímetros de altura. Então, acaba sendo... Para quem procura altura mínima, seria um pró ou um contra. Ou no nosso modelo pode aumentar porque fica muito alto e aí não é em qualquer lugar que você entra. E em relação à suspensão do carro,
a suspensão do carro ficou perfeita como se fosse original, porque nós só fizemos um reforço na suspensão, no feixe de mola, né? No feixe de mola. Por quê? Porque nós aumentamos bem o peso. E o peso ficaria, vamos colocar assim, ele está acima dos 50% do que a picape suporta. Então, o feixe de mola viciaria e aos poucos ele ia ceder. Então, nós fizemos um reforço, ela ficou 5 centímetros acima do original para suportar o peso. Frutos da Estrada é contra. Por quê? Porque ela subiu e ficou mais alta, porque teve mais peso. Mas, camper original, na picape original, ficaria joia. Como se fosse ia uma demorar barraca muito, de teto. ia demorar muito para viciar, porque é pouco peso para o que a picape consegue carregar. Aí, galera, agora é uma coisa muito polêmica. As pessoas nos perguntam demais sobre isso. Ah, mas ela é removível? Ela é removível, galera. Ela é removível. Mas é nossa intenção ficar removendo toda hora? Não. Olha, é o seguinte, galera. Ela é removível, mas ela não é igual a outro tipo de camper, que tem os macacos pés, né? que você ergue, tira, pronto, acabou. Você faz isso na garagem da tua casa. Ela não é removível nesse sentido. Ela é removível porque ela é a parafusar, você consegue soltar e precisa de uma talha, precisa de um guindaste, precisa de um pé direito mais alto para você conseguir tirar ela. Beleza? Então, diante dessa dificuldade que encontra para tirar ela de cima da picape, nós decidimos fazer ela exatamente como uma camper. Entendeu? Porque nós não vamos tirar ela toda hora, nós vamos usar constantemente a camper, que é assim que a gente usa. É como se fosse um motorhome hoje pra gente. Então, ela é removível? É, porque o fabricante vende removível e se você tiver o equipamento você tira, mas não é com a mesma praticidade de outra camper. Então, vou falar que originalmente é contra. Porque ela é removível, mas é muito difícil, você tem que ter um equipamento e envolve muita segurança. A pessoa tem que saber o que está fazendo, porque ela não é leve. Comparando ao nosso equipamento antigo, eu e ela, a gente tirava a barraca e tirava a capota. Então nós dois conseguimos na mão fazer isso. Hoje a gente não consegue mais. Então, originalmente, removível, contra. É contra. Aí agora eu vou falar de outro assunto polêmico. Por isso que eu deixei esses dois por último. A fixação dela. Galera, nos perguntam, o outro item também é polêmico. Nos perguntam muito, mas e a fixação dela? Originalmente ela vem com os esticadores, igual uma capota de fibra normal, e eles costumam pôr algumas travas perfurando a caçamba, a borda da caçamba para fixar a camper. Nós tivemos um certo problema com isso. Não ficou do nosso agrado, então nós acordamos com a fábrica e eles fizeram um suporte para nós. Do jeito que nós pedimos. Nós projetamos o suporte, eles concordaram, a engenheira deles concordou com a gente, porque é responsabilidade deles isso. Então ela acordou, nós acordamos sobre o suporte e colocamos o suporte. Nossa camper não fica na borda da nossa caçamba, nossa camper fica sobre o suporte. O peso total dela está sobre o piso da nossa caçamba e não sobre a borda da caçamba. Tem uma diferença isso. E por isso que nós usamos ela como camper de boa. Tá? Então, quanto à fixação, entra na mesma coisa para mim, entra na mesma coisa que ela ser removível ou não. Eu falo que é contra. Por quê? Porque ela não ficou bem fixa pra gente. A experiência, como eu falei, né? Cada um tem a sua experiência. Para nós, ela não ficou bem fixa. Agora, com o suporte, nós já estamos mais de um ano, nós rodamos bastante já com ela, porque a gente usa ela no dia a dia, tudo, ela fica no tempo, ela não fica acondicionada. E nós percebemos que não teve movimentação nenhuma. Isso a gente consegue perceber pelo acabamento externo de PU. Entendeu, galera? Então, isso é uma coisa que a gente percebeu que modificou bastante pra gente. E os últimos assuntos polêmicos. Ela vibra? Porque algumas pessoas que têm camper comentam que tem uma certa vibração. Sim, ela vibra. E da mesma maneira, anterior eu vou falar pra vocês. Quando ela era só fixa na caçamba, ela vibrava bem mais. Hoje, vamos falar em porcentagem. Do 100% que ela vibrava, hoje ela vibra 25% devido à fixação no nosso suporte. Então, original, eu falaria que é contra. O Frutos da Estrada, falo pró. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque as pessoas questionam demais. Muita pergunta sobre isso. As pessoas gostam de comparar com os seus, né? Então, e a gente está falando do nosso. Do nosso, do que nós fizemos. Por isso que a gente gosta de deixar bem claro. E o último polêmico ela é uma camper off-road? Ela é um estilo off-road. Mas a minha picape ela é 4x4. Ela é off-road? Não, galera. Depende do off-road. Agora, a gente tinha uma TR4, ela era um estilo 75% mais off-road que a picape. Para ela ser off-road, ela teria que ser original e com suporte, é a minha opinião. Por quê? Porque ela tá presa no chassi, você fez uma adaptação para você usar o extremo. Entendeu? Agora, uma estrada de terra não é off-road, gente.
Estrada de terra, mas estrada de terra. Off-road é fazer trilhas É, iguais aos trollers, passar, né? Igual é. aos jeeps. Passar Em na areia muito rios, fofa, exatamente. no lamaçal, pegar. Galera, meu, vai conseguir fazer? Vai. Mas vai estragar a tua casinha? Vai também. Então não adianta querer falar, é off-road. Não é off-road, galera. Não é off-road. Você vai estragar teu carro e vai estragar o teu equipamento. Eu vou falar que é pró ou contra? Não, não vou nem dar pró e nem contra nisso. Porque ela, ao meu ponto de vista, você quer um carro off-road, você vai ter que preparar. Então você quer uma camper para fazer off-road, prepara o seu carro para receber o peso e fazer a trilha. Aí vai ser off-road. Então, não é nem pró e nem contra. Isso. Original Agora, e nem se frutos da história. vocês pensam assim, ela consegue andar numa estrada de terra, por exemplo, melhor do que as outras campers. Sim. Por quê? Então a gente Ela não consegue cria um passar. pelo. Exatamente. Então a gente consegue passar em lugares que outras campers não conseguem. Você precisa exigir um pouco mais do carro, da inclinação. Todo carro tem a sua inclinação lateral. Então, você quer exigir um pouco mais da inclinação lateral do carro, aí esses modelos de camper, o nosso estilo de camper, eu vou falar que é pró. Por quê? Porque o nosso estilo de camper, nós projetamos para isso, galera. Nós colocamos todo o peso dela sobre o eixo da roda, abaixo do espaço da caçamba, acima da caçamba tem mínimo peso, então nós temos 75% ou mais de peso abaixo da caçamba e sobre o eixo traseiro. Então eu falo para vocês assim, Há um equilíbrio, né? Há um equilíbrio muito nós grande. projetamos para que tivesse equilíbrio, beleza? Então, o nosso estilo de viagem, colocar o carro à prova num espaço mais estreito, numa inclinação lateral, nós preparamos para isso, beleza? O equipamento em si não é para isso. Coloquem Vamos os lá. seus comentários. Coloca os comentários aí, pode colocar crítica. Se vocês discordam da gente, beleza, pode deixar crítica. Porque crítica é construtiva. Beleza? certeza. Então vamos continuar, porque senão vai ficar longo o vídeo. Agora nós vamos falar sobre os assuntos gerais. Autonomia, os problemas que podem acontecer no caminho e sobre legislação. Autonomia, amor. Fala aí sobre autonomia. É uma coisa bem básica. Sobre a autonomia, é óbvio que ela não é mais tão, como se fala, econômica quanto antes. Quanto original. Quanto original. Não como o estilo que a gente tinha antes, Isso. beleza? Ela tá falando da picape original. Porque Isso. hoje, desde antes, a gente carregava peso. Isso. Então, Agora, se vocês comparando com o tiverem. estilo que a gente tinha, Se você pega uma picape, só a picape, né? Ela tem uma autonomia X. Só que com peso, essa autonomia vai caindo, vai reduzindo. Assim é com a camper ou com a barraca de teto. Porque a gente tinha a cozinha, tinha as mesmas coisas que a gente tem hoje, a gente já tinha antes. Então, em relação à autonomia, tá ok. É positivo. Porque considerando é o que o equipamento que a gente tinha. É pró, por quê? Porque pra gente não mudou em nada. Agora vamos falar sobre os problemas que podem acontecer no caminho. Galera, eu acho pró esse estilo. Por quê? Porque ela é em aço carbono, ela é chapa. 90% dela é feito de metal. E um metal muito mais resistente do que a chapa do carro. E onde você for, qualquer problema que der, você vai encontrar um serralheiro. E o serralheiro tem uma máquina de solda, uma serrinha de mão, você consegue cortar, uma broca você consegue furar. Então você sim consegue resolver. Você, se tiver habilidade para isso, você mesmo consegue resolver isso. Eu acho pró quanto a problemas que existam. Agora, como qualquer outro equipamento, existem as suas limitações. O tecido. Mas mesmo assim, esse tipo de equipamento eu vejo como pró também. Beleza? Quanto a alguns problemas que podem dar no caminho. E agora aquela parte chata sobre legislação. Olha só, galera, como diz o Cortella, tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. A legislação está ali para que a gente siga. Vai de você seguir ou não. É necessário fazer mudanças na documentação? Sim. Desde que você faça alterações. Eu pus peso, eu vou modificar a suspensão, vou alterar, vou colocar bolsa de ar. Tem que constar em observação no documento. A camper é removível. Existe legislação para isso, eu nem vou falar nada. Existe legislação para isso. Leia ela que você vai ver se é obrigatório ou não pelo documento, como observação. Vai de cada um. A legislação é muito complicada no nosso país. Porque cada um tem uma interpretação, exatamente. Tem o seu entendimento, até dentro dos fiscalizadores. Os órgãos fiscalizadores têm entendimentos diferentes. Então é muito complicado. A gente não gosta de ficar discutindo interpretação, porque isso é muito amplo, vai muito além, beleza? Então, de todo o montante, eu vou dar minha opinião, ela dá dela. Das experiências que nós temos entre nossos equipamentos antigos, nosso equipamento atual, 100% é pró hoje para nós, frutos da estrada, pelo nosso modelo de campo. Beleza, galera? É o meu ponto de vista. Eu não me arrependo. É 100% pró para mim. Pra você, amor? E aí, galera? Pra mim é 100% pró também. Por quê? Antes eu tinha que descer. Se eu quisesse, sei lá, tomar um copo de Nescau à noite, eu tinha que descer. Tinha que abrir o outro lado para poder entrar na cozinha,
e fazer um Nescau. Hoje não, hoje eu só desço da cama. Então, é pró com certeza. É muito, muito pró. E vamos reforçar que quanto a gente fez a comparação dela original e o modelo nosso, por quê? Porque as pessoas têm que entender o porquê nós fizemos as mudanças. Exatamente. Porque nós fizemos. Fizemos um estilo diferente e quisemos ter certeza do nosso projeto, porque nós já tínhamos um projeto antes de conhecer a fábrica da nossa camper. Então, ela se uniu ao nosso projeto, né? Então, nós quisemos fazer exatamente do nosso jeito. Então, é por isso que não dá para dizer assim, vocês estão falando da Camper TX2. Não, nós estamos falando da nossa Camper TX2. Tá? Totalmente diferente. Exatamente. Galera, lá no começo do vídeo nós falamos quando o seu sonho pode se tornar um pesadelo. Mas por que nós falamos isso? Porque um sonho só se torna pesadelo quando você não projeta ele ou quando você não tem uma perspectiva, um conhecimento real do que você quer. Nós, desde o começo, como ela disse, nós tínhamos esse projeto de ter uma camper na caçamba. É pequenininho? Mas era nosso projeto. Hoje, eu e a Beth, nós já prestamos assessorias para algumas pessoas, alguns viajantes, seja solo ou seja casal. E dentro dessa perspectiva, né, que nós vamos colocar assim, essa vivência com esses viajantes, a gente percebeu que muitas vezes os próprios viajantes, os casais, não se comunicam e não tem um entendimento entre eles, o básico, o básico importante para cada um. Aí, nisso, a gente acaba ajudando. Porque, às vezes, você pode criar uma expectativa, né? Nossa, em relação à nossa vivência, né? Então, o que a gente costuma dizer é isso. A nossa vivência e o nosso estilo de viagem é mas será que o seu é igual ao nosso? Será que o nosso equipamento vai ser o seu equipamento? Exatamente. É por isso que nós acabamos fazendo muita assessoria por conta disso, de ajudar as pessoas a entenderem qual é o seu estilo de viagem, qual é o equipamento que ideal mais se adequa a ela. E que nós, Frutos da Estrada, estamos fazendo assessoria aí para aqueles que se interessam em descobrir qual é o seu estilo de viagem. E se você gosta de vídeos assim, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações.